Vidas negras importam. Preciso andar. Liam Bosch. No primeiro instante, uma tristeza profunda. A terra sob os meus pés treme com incerteza. Para no ar. Logo mais a respiração se estabiliza. O reflexo e a memória se dão as mãos. Como assim resistência? Por acaso, em algum momento da vida, eu deixei de ser resistência? Meu corpo negro, estereotipado, dejetivado, sempre foi resistência. E não será agora. E será diferente. Olhos mais abertos, intuição, audição da alma, junto de mãos dadas com os meus. Eu te cuido, tu me cuida, nós nos cuidamos e seguimos. Pois a bala tem alvo e a paleta de cores, o gato é negro. É preciso andar. Lilian Rocha. Salve! Meu nome é Plínio Camilo, eu tenho o prazer de apresentar notas de escurecimento de gerações e essa conversa eu ofereço ao Ale Garcia. E hoje eu tenho o prazer de falar com a Natália de Oliveira. Salve, Natália, bem-vinda, querida. Muito obrigado pela sua presença. Salve, tudo bem? Melhor agora, querida. Como está? Estou muito bem, graças a Deus. E você, Plínio? Também na luta e na vida. Natália, por gentileza, se apresente, fale de onde você é, conte tudo, por gentileza. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália, eu tenho 25 anos, sou escritora, professora, formada em letras. Atualmente estou cursando pós-graduação em estudo da cultura afro-brasileira na educação. Estou aí nessa luta, sempre na sala de aula, com a nossa educação antirracista, né? Somos luta, somos resistência todos os dias, e enquanto professores, muito mais, né? Sou professora, leciono há 7 anos e tenho consciência, muita consciência de que tenho nas minhas mãos futuros aí das crianças e sempre tento fazer com que eles se autoconheçam, desenvolvam a sua identidade, o amor próprio. Essa é a minha maior missão dentro da educação. Tenho paixão pela educação, acredito fielmente na educação e acredito também que estou usando ela como a minha maior arma para colocar aí novos futuros aí para nós brilhantes que pensam diferente, que pensam com consciência. Querida, você falou muito, quero que, sabe, fale mais, por isso você não falou de onde você é, querida. Qual o seu território, de onde você está falando, por gentileza. Eu sou de Castro, no Paraná, nascida e criada em Castro, interiorzinho do Paraná, uma cidadezinha pequena, mas gosto muito de morar aqui, gosto da minha cidade. Leciono pela própria prefeitura do município de Castro. Atualmente estou numa escola rural, então trabalho com crianças que têm essa realidade rural, mas já trabalhei em diversas escolas, encontrei já diversas realidades, né? A gente que é professora, a gente sabe que a gente está sujeito ali a encontrar diversas mentes, diversas realidades diferentes, né? Isso, com certeza. Mas conte, né, escureça para a gente, assim, o que é ser negro em Castro? Dá esse contexto para a gente. O que é ser negra em Castro? Nós ainda vivemos numa sociedade racista, infelizmente. E Castro, por ser uma cidade pequena, não digo assim de uma forma generalista, mas ainda é possível assim enxergar o racismo existente. E infelizmente também na rede de professores, né? Já tive assim conversas com muitos professores, com muitas pessoas que já me falaram coisas racistas e que já propagaram esse racismo dentro da sala de aula, né? O que é uma coisa muito triste e preocupante. Eu falo assim que a minha missão é não só para as crianças, mas trazer também para os professores essa questão da educação antirracista. Eu sinto assim que por ser uma cidade pequena, as pessoas ainda têm uma coisa assim engessada de não querer o novo, de não querer, né, aquele conhecimento da maior. Então, assim, eu acredito que ainda falta muito essa consciência nas pessoas, essa consciência de que nós não somos todos iguais, mas essas diferenças merecem respeito.
né? E a gente está aí na luta, né? Hoje nós, na verdade, na cidade de Castro, contamos com um conselho muito importante de etnia racial, que é o COMPIR, né? Pela presidência da Liliane Cardoso, que é professora, então ela está fazendo um trabalho muito lindo na nossa cidade. Acredito que despertando um passinho à frente ali da consciência nas pessoas, promovendo, né, palestras, formações, tanto para os professores, mas também aberto ao público, que foi uma coisa assim que eu gostei muito de ser aberto ao público, porque não é só o professor, né, que tem que saber sobre esse tipo de pauta. A pauta racial é uma pauta para todos, né? Então, o fato da Compira abrir isso para o público também é uma coisa muito importante. E eu acredito que nós estamos caminhando, Plínia. Estamos caminhando aí. Eu faço a minha luta dentro da sala de aula, a Liliane faz a luta dela lá na Compira, e sempre que dá, a gente une tudo isso junto e estamos caminhando. Perfeito. E por onde caminha essa sua luta, querida? Então, a minha luta começa principalmente dentro da sala de aula. Eu acredito assim que a minha missão ali é transformar essas mentes dessas crianças para que elas venham com pensamentos diferentes do que a sociedade já traz para nós hoje, né? Porque as crianças, o que eu sinto muito assim, é a questão da autodeclaração. Ela ainda é muito falha, tanto nas crianças quanto nas pessoas adultas. É muito difícil o preto se autodeclarar preto. Por quê? A palavra preto ainda assusta as pessoas, a gente não entende, né? Mas muita gente fala assim para mim: ai, Nath, eu tenho medo de te chamar de preta, posso te chamar de morena? Falei, morena é pior, daí que eu não gosto mesmo, né? A minha pele é preta, na minha raça é negra, essa é a minha raiz, é a minha ancestralidade, é a minha história. E é isso que eu tento passar para os meus alunos sempre. Eu tive por muitos anos e ainda tenho alunos pretos que se representam em desenhos com a cor bege. Alunos pretos que ainda não se autodeclaram pretos, porque provavelmente dentro da família, a família também ainda não existe essa consciência da autodeclaração, né? Desse reconhecimento, sou preto, sou negro. Então, ainda tenho até hoje alunos que se representam nos desenhos com a cor bege. O ano passado, eu tive, assim, muito próxima de uma turma que eu fiquei desde o iniciozinho do ano até o finalzinho. Era um primeiro ano, crianças de 7 anos. A melhor fase para você desenvolver essa questão da identidade na infância, né? E as crianças, eu tinha alunos negros dentro da sala de aula, e eu sempre sentia essa necessidade de quando eu questionava eles qual é a cor da sua pele, eles não sabiam dizer. E muitas vezes eles falavam: ah, professora, mas eu não sou tão marrom assim. E o que, que é o não ser tão marrom assim? Falei, opa, esse questionamento já existia dentro de mim antes, mas o ano passado, assim, ficou mais enraizado dentro de minha necessidade de eu mostrar que a cor deles é linda e que eles precisam se reconhecer. É, então eu acabei criando um projeto dentro da minha sala de aula que se chamava Que Cor é o Lápis Cor de Pele? E aí eu sempre questionava as crianças, eles vinham e perguntavam, ah, me empresta o lápis cor de pele? E eu questionava, qual é a cor da pele? Que pele? O lápis que é a cor da minha pele, da pele do teu coleguinha ou da sua pele? Porque hoje no Brasil nós enfrentamos diversas tonalidades de pele, né? E as crianças sempre falavam essa frase, e essa frase me incomodava muito. Nesse projeto, a gente trabalhou as tonalidades de pele existentes no Brasil, que são infinitas, mas a gente trabalhou algumas. Hoje, as caixas de lápis de cor já contam com pelo menos 12 tons de pele, né? São poucos perto da infinidade, mas ainda é, como eu disse, um passinho, um caminho, né? Que nós estamos aí caminhando. Então, eu apresentei esses tons de pele para as crianças, nós fizemos diversas atividades, fizemos mistura de tinta para que chegasse, né, ao tom de pele de cada criança, valorizando essa questão. E quando eu cheguei no final do ano, porque foi um projeto assim bem longo, sempre eu fazia as leituras de leite, né, que a gente chama na sala de aula, então eu sempre procurava trazer autores negros, e quando eu cheguei ao final do ano, em novembro, que é o Dia da Consciência Negra,
as crianças já sabiam que aquele mês era o mês da consciência negra, porque foi um trabalho que foi feito durante todo o ano, um trabalho contínuo. Ali, um pouquinho antes das férias de julho, os alunos negros já se reconheciam negros, e foi uma descoberta assim mágica, porque teve um dos meus alunos negros que eu tenho assim ele no meu coração, porque o dia que eu apresentei o meu livro para eles e contei a minha história de Fios de Dandara, o meu aluno parece assim que ele despertou. Ele olhou para mim e falou assim: professora, eu sou negro igual você. E aquilo para mim, eu tinha ganhado o projeto. Mas eu falei, vamos continuar. Quando a gente chegou no final do ano, os meus alunos negros já se representavam negros nos desenhos, eles já se reconheciam como pessoas pretas, eles já conheciam a ancestralidade deles, porque eu trabalhei autores negros durante o ano todo, eu trabalhei personagens negros em posição de destaque e poder, e era isso que eu queria, né? Então eu acredito assim que o meu caminho está sendo esse, não descanso nunca, porque a educação antirracista ela precisa existir ali o tempo inteiro e durante o ano todo, porque o que as pessoas pensam, principalmente os professores, eu digo como professora, quando a gente pensa em identidade, ancestralidade, cultura africana, a gente pensa lá em novembro, automaticamente, 20 de novembro. E a gente precisa entender, enquanto professor, que trabalhar a educação antirracista é o ano todo. Né? Desde 2003 nós temos uma lei aí, que é a Lei 10.639, que coloca a obrigatoriedade do ensino de cultura afro-brasileira e africana dentro da sala de aula. Né? Mas que a gente, enquanto professor, ainda consiga ir além dessa obrigatoriedade. Não vou fazer porque é uma obrigatoriedade. Eu vou fazer porque o meu aluno preto, que está na minha sala de aula, precisa se amar como o aluno branco se ama e se vê representado todos os dias. Com certeza. Você levantou algumas pontes que a gente vai conversar. Mas primeiro, esse termo, essa expressão, leitura de leite, momento de leite, como que foi que você falou? Essa leitura de leite, o que significa? Leitura de leite é um momento de leitura que a gente, enquanto professor, faz no iniciozinho da aula, faz parte da rotina. Então, a leitura de leite, ela não é uma leitura com fins pedagógicos, a gente não vai trabalhar em cima especificamente daquele livro. É uma leitura que a gente vai fazer um momento de conexão com a criança e a literatura, né? E não é para fins pedagógicos, porque quando a gente fala da leitura pedagógica, aí é uma leitura que a gente vai fazer a leitura do livro, vai trabalhar em cima dele. Então, como eu fazia sempre muitas leituras, claro que algumas leituras de leite acabavam virando pedagógico, porque as crianças se interessavam muito, e aí a gente aprofundava. Mas como eu fazia muitas leituras, trazia muitos autores, então eu fazia a leitura de leite. Então, todos os dias a gente conhecia um livro novo, né? Fazia uma pequena discussão ali na rotina e prosseguia com a aula. Não, adorei esse termo. Pensei que era só de Castro, assim, esse termo, que é a cidade, mas bem interessante. Ou uma outra ponte, que você falou do seu livro. Sim, fale do seu Sim. livro. Então, Fios de Dandara, eu até tenho ele aqui do ladinho comigo. Fios de Dandara se tornou meu bebezinho agora também. Que bom. Fios de Dandara, eu lancei ele, a primeira versão dele em fevereiro desse ano. Eu estou escrevendo ele desde julho do ano passado. E eu acabei assim, eu tinha assim uma certa rigidez em fazer a literatura infantil. Sou professora, sou alfabetizadora, gosto de criança, gosto de trabalhar com criança, mas sempre tive medo de escrever literatura infantil. Eu achava que eu não levava jeito, porque eu sempre escrevo desde 2013, mas sempre escrevi romance e nunca tinha ido para a linha da literatura infantil. E o ano passado, quando surgiu toda essa questão da turma, que eu tinha muitos alunos negros na turma, e surgiu toda essa questão da necessidade de trabalhar autores negros, eu me questionei, eu falei, por que que eu não tento escrever um livro, né? Com todas as vivências que eu tive na minha infância enquanto uma criança preta,
né, para que eu traga também essa questão do amor próprio nas crianças. Então, um Fios de Dandara nasceu com memórias da minha infância. Eu sempre tive o cabelo cacheado, meu couro cabeludo sempre foi muito sensível e o cabelo cacheado, ele tem as curvaturas que fazem nozinhos, muito mais fácil do que o cabelo liso. E esses nozinhos sempre foram momentos assim de muita dor, desafiador para mim na minha infância. Não porque minha família não cuidava com amor, pelo contrário, tinham muita paciência, mas era uma coisa muito particular minha. Então eu sentia muita dor, meu cabelo embaraçava muito. E o que, que era a minha primeira ideia, como da maioria das crianças que tem cabelo cacheado? Eu quero alisar, porque se eu tiver o cabelo liso, eu não vou sofrer. Se eu tiver o cabelo liso, vai ser mais fácil, né? Mas a minha identidade, graças a Deus, sempre foi muito celebrada na minha família. Então a minha mãe nunca me incentivou a alisar o cabelo, meu pai também não. Eles sempre cuidaram dos meus cachos, sempre não, vamos comprar um produto diferente, vamos tentar uma coisa diferente. Então, depois de um tempo ali, eu perdi a vontade de alisar, eu aceitei os meus cachos, mas eu sempre usava o meu cabelo preso, sempre. Passei a minha infância e metade da minha adolescência usando o cabelo preso por sofrer racismo na sala de aula, por sofrer racismo dentro da escola. Então eu sempre prendi a minha ancestralidade. E com 19 anos eu acabei descobrindo a minha ancestralidade, descobri também o meu caminho e a minha conexão com a Umbanda e recebi uma mensagem da Umbanda que eu precisava soltar o meu cabelo e viver as minhas raízes. E aí, com isso, eu soltei o meu cabelo, comecei a amar os meus cachos e coloquei isso em Fios de Dandara, porque a minha vontade é que meninas pretas leiam esse livro e entendam que elas não precisam alisar o cabelo dela, que o cabelo delas são coroas e que eles só precisam ser cuidados da maneira certa, com amor, com ternura, né? E celebrem, que celebrem os cachos, celebrem essa raiz. Isso é muito legal e necessário. Querida, volta para mim assim. A gente vai falar do livro depois, mais depois do livro. Mas essa sua gênese, assim, o que é essa criação dessa família preta nesse Paraná, nesse Castro, né? Como foi essa sua criação? Então, a minha mãe, ela é adotiva, e ela é adotiva por uma família branca. E o meu pai é preto, a família dele preta, e o meu pai e a minha mãe sempre incentivaram, assim, eu e os meus irmãos a se amar e amar os cachos. Então, eu e a minha irmã temos cachos. A minha irmã sempre teve cabelo comprido, recentemente decidiu cortar, e aí ela cortou o cabelo, fez também um penteado, mas manteve os cachos. E a minha mãe sempre teve essa questão de pentear o nosso cabelo, fazer Maria Chiquinha, e colocar lacinha, colocar coisinhas diferentes, para que a gente se sentisse bonita, para que a gente se sentisse acolhida dessa forma, né? Mas a minha mãe conta assim para mim, meus pais contam que foi uma coisa muito difícil, porque eu sofri muito racismo durante a minha vida escolar. Quando eu estava no ensino médio, foi o momento, assim, o período que eu mais sofri racismo na minha vida. E foi o momento, assim, que eu quis desistir de tudo. E os meus pais estavam ali comigo sempre, né? Sempre me apoiando, dizendo o quanto eu era bonita, o quanto eu era necessária, né? E o quanto eu precisava continuar. Então, assim, o período ali da minha adolescência, entre 15 e 18 anos, foi o momento mais difícil, assim, da minha vida para mim, porque foi o momento que eu mais sofri, foram os momentos, assim, que eu mais ouvia comentários racistas sobre o meu cabelo, sobre o tom da minha pele, né? E foi assim, meus pais falam que foi uma criação muito difícil nesse contexto, de cidade pequena, mas nós aqui, nós cinco, somos uma família preta, né? Então a gente assim sempre nos apoiamos e firmamos aí essa corrente de afetividade e de identidade. A família do meu pai é uma família muito grande. Meus dois avós por parte de pai são pretos. Meu avô foi um soldado que presenciou inclusive a Segunda Guerra Mundial, então a gente teve assim momentos assim de muitas histórias com eles, né?
O meu primo, por parte de pai, também acabou se encontrando com a Umbanda, então a gente troca muito essa questão e estamos sempre nos fortalecendo. E que é essa saída, né? É essa saída, essa entrada e essa manutenção, né? Sim, Porque a gente conversa muito sobre isso. Ah, ser preto, lá. Mas se manter preto também é uma outra luta, né? Porque, assim, qualquer sim. coisa a gente pode alisar, né? Na dúvida, a gente alisa o cabelo. Isso é brabeira, brabeira mesmo. Querida, você vai falar sobre os fios de Dandara daqui a pouco. Eu vou pedir uma licença para você. Pode ser, querida? Tá, Uma licença legal, uma licença assim, para a gente poder conversar sobre essas novas coisas, a gente está podendo falar sobre essas coisas, que é importante mesmo, né? Como a gente está falando desse momento nosso, desses olhares nossos, isso é importantíssimo, né? E é aquele pedido que eu sempre faço, né? De, por gentileza, assine um canal, né? Deixe seus comentários, veja o que está fazendo. E esse nosso momento criou agora, também falar de outra preta, Lilian Rocha, né? Lilian Rocha é uma escritora, poeta, palestrante, farmacêutica e ativista cultural nascida em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Seu contato com a literatura começou ainda na infância, quando alfabetizada, escrevendo poesia. Ela se alfabetizou escrevendo poesias, pequenos contos. E, como todo negro, como toda negra, assim, sabe, fazendo, né, sendo uma leitura intensiva, muito interessante, tanto é que o primeiro poema é dela. Então, ela tem um trabalho muito interessante, muito forte em cima da literatura e, principalmente, né, tem um momento, ela como farmacêutica, durante a pandemia de Covid, esteve na linha de frente no atendimento hospitalar, defendendo valores como solidariedade, cooperação e equilíbrio social. Lilian Rocha também desenvolve intensa atuação institucional, é integrante da coordenação do Sarau Sopapo Poético. A gente já falou disso quando fala de toda essa cena literária do Rio Grande do Sul. Lilian Rocha é alguém importante que a gente tem que olhar, é uma griot que está aí forte, firme, fazendo a gente olhar e trazer. E é isso, deixe seus comentários. E é isso, Li. Natália, por favor, vamos lá, falar bastante do seu livro agora, assim. Como foi essa escrita? Tá, você disse que você se desafiou a escrever, né, um livro, mas aí onde você puxou essa ideia? Como foi essa construção dessa história? Né? Sem dar spoiler para as pessoas também, daqui a pouco, adquirir com você. Né? Na sua mão é mais barato. Vamos lá. Tá bem isso. Então, a ideia inicial era celebrar a minha infância, né? Momentos assim do cabelo, principalmente, porque o cabelo foi uma coisa que me marcou muito, né? Os momentos de cuidado com o meu cabelo foi uma coisa que me marcou. Então, a ideia inicial era essa, era poder falar sobre isso de uma maneira leve, de uma maneira afetuosa, e também fazer com que as meninas negras entendessem da maneira que eu não entendi lá atrás, o quanto o cabelo delas é bonito e precisa ser celebrado, ser construído, né? E então a ideia inicial era essa, só que eu ainda queria trazer a África para dentro do livro. Por quê? Eu me formei em letras em 2024 e em 2024 em 2025, perdão. E em dezembro de 2025 eu defendi o meu TCC. E o tema do meu TCC foi a contribuição africana para a língua portuguesa do Brasil. E quando eu fiz todas essas pesquisas, fiz leituras de livros de autores negros estudiosos, né, em pautas raciais, eu acabei me identificando assim demais com todas as características da África que o Brasil herdou, né, e entendendo também que o Brasil foi formado pelos povos africanos, né. Eles foram trazidos de uma maneira bruta, de uma maneira injusta, e quando pisaram aqui, trouxeram com eles o conhecimento,
a tecnologia e toda a cultura, né? E quando eu descobri que a língua brasileira, a língua portuguesa do Brasil, foi constituída pela língua Banto, e todas as palavras que a gente fala, né, têm raiz na língua Banto, eu falei assim, não, eu quero trazer a África também para dentro do meu livro. E quando eu, Natália, falo em África, eu não consigo pensar em outra coisa além da nobreza, dos reis, das rainhas, e é por isso que a Dandara, na capa, usa a coroa. Não tá essa coroa que ela não representa só o cabelo, ela representa toda uma ancestralidade. Ela representa os reis, as rainhas, os príncipes, as princesas que constituíram o continente africano, foram tirados de suas riquezas, de seus tronos, para vir fazer um trabalho braçal num país que não era deles, né? E então a ideia inicial foi essa, unir a minha infância com esse poder da África, né? Deixar claro que a África é um local de poder, de muita cultura, tanto social quanto linguística. Então eu posso dizer assim que a ideia de Fios e Dandara nasceu no TCC, nasceu na infância, né? E eu trago assim dentro do livro coisas que remetem também à nobreza africana. E também a questão das tranças, né? Eu trago ali, porque o cabelo cacheado tem muita gente, eu já ouvi isso, né? Que a única coisa que dá para fazer, para se fazer com o cabelo cacheado é amarrar num rabo de cavalo. Eu já ouvi isso. E eu falo assim que não. O cabelo cacheado a gente joga pro lado, a gente deixa solto, a gente faz tranças, a gente faz Maria Chiquinha, a gente faz tudo com o cabelo cacheado, não é só amarrar num rabo de cavalo. E no livro eu coloquei essa questão das tranças, né? Porque o que, que eram as tranças para os nossos ancestrais? Eram caminhos, né? Eram caminhos que levavam à liberdade. Então, dentro do livro é muito cultuada essa questão. Aparece, né, a imagem do quilombo, aparece as trançadeiras fazendo as tranças, e a Dandara questiona muito a avó dela nessa questão. Né, as tranças, elas são caminhos, e a avó dada está ali realmente para ser essa guardiã da ancestralidade, né, para explicar o que são as tranças, para deixar claro que as tranças elas foram caminhos para a liberdade para os nossos ancestrais, e hoje, se nós usamos essas tranças, nós enquanto pretos, usamos as tranças como símbolo de resistência, força e valorização, né? Com certeza, né? E eu tenho usado não só resistência, mas insistência e potência também, né? Nessas Com questões todas. Isso, tá, beleza. A gente vai estar no instante preta, e aí eu quero, mostra o livro para a gente, fala um pouco dele, como que a gente pode adquiri-lo, como vai poder ter essas histórias, para a gente prestar atenção assim. Vai, debulha, assim, vamos fazer esse livro. Então, o livro atualmente ele está disponível na livraria Wiclap. Eu decidi publicar pela editora Wiclap primeiramente porque a Wiclap ela faz impressão sob demanda, então ela imprime de acordo como é vendido, né? Então vai estar disponível lá na livraria Wiclap, diretamente comigo também. Então as pessoas aí que são da minha cidade ou que são daqui de pertinho das cidades em volta também tenho disponível comigo alguns exemplares. E hoje na Wiclap ele está custando R$ 69,90. Então, é um livro assim que foi pensado com todo carinho, com todo o afeto. Eu falei que eu não ia dar spoiler, mas tem o iniciozinho aqui Não, do. tem Ele que dar, começa bobagem. com a coroa. E ele começa aqui, inclusive, com essa frase, que foi uma frase que passou por várias reformulações até que ela chegasse como eu queria, mas era uma frase que eu queria que simbolizasse a minha infância e simbolizasse também o livro de uma maneira geral, né? Que ela fala assim: que a fibra de cada cacho, que as curvas de cada crespo encontrem sempre as mãos de quem ama e cuida com ternura. Então era isso que eu queria trazer, né, que os cachos eles sempre encontrem mãos de quem ama, de quem cuida, de quem tem paciência, né? Porque os cachos eles formam os nozinhos, então precisa ser mãos que tenham ternura, que tenham amor para cuidar dessa coroa.
né? E o livro ele passa assim por muitas questões, aparece o quilombo, e ele vai finalizar lá na Feira da Coroa, né? Que o que, que é a Feira da Coroa? É toda a sistematização daquilo que a Dandara questionava a avó durante o livro, né? Do porquê que não existiam bonecas negras como ela, né? Nas vitrines, ela não conseguia se encontrar. Então a Dandara, ela é uma personagem que ela se ama, porque a negritude dela é celebrada dentro da família. Então, ela é neta de avó preta, filha de mãe preta, e essas duas mulheres, com toda a força preta que elas têm, elas celebram a beleza da Dandara. Então, o amor próprio não era uma problematização. A problematização principal era que a Dandara não via essa beleza ser celebrada para fora da casa dela. Dentro da casa dela era celebrado, mas para fora não. E ela andava pelas vitrines das lojas e o que, que ela via, inclusive a Dandara fala numa passagem do livro que ela imagina que as máquinas das indústrias só tinham tinta bege, porque só eram capazes de produzir bonecas brancas. Então ela fala sobre isso no livro. E a avó dela, né, acaba falando que não, que é possível, que quando ela era criança no quilombo, ela criava as próprias bonecas. Então aparece ali as bonecas de pano sendo confeccionadas por elas e depois levadas para a Feira da Coroa, porque aquilo ali não podia ficar só dentro da casa da avó dada, precisava ir para o mundo. E isso da a ideia da boneca foi uma coisa que eu tirei o ano passado, foi uma ideia que eu tirei do ano passado, porque eu trouxe a Lili para apresentar para vocês. A Lili, ela é uma boneca de pano que foi feita para mim, é uma boneca negra. E o ano passado eu contei uma historinha nas contações de leite para as crianças, do livro Gigi e Sua Tesoura Mágica. E no livro da Gigi, ela confecciona bonecas também, só que as crianças acabaram me questionando, tanto que a Gigi e a Sua Tesoura Mágica foi uma história de leite que virou pedagógica, porque as crianças acabaram se interessando tanto que nós precisamos aprofundar. E as crianças me questionaram assim, mas professora, existe boneca negra? E aquela pergunta, assim, acabou vindo para mim, porque eu falei, meu Deus, as crianças não sabem que existem bonecas negras. Porque realmente, se a gente vai numa loja, existem 100 bonecas brancas, uma boneca negra ali no cantinho. E as crianças me questionaram se existia também uma boneca igual a mim. E eu já tinha ganhado essa boneca. E eu falei, existe e eu vou provar, eu vou trazer a minha boneca para vocês verem. No dia seguinte, eu levei a boneca. Eles amaram tanto que foram eles que deram o nome de Lili, porque até então ela não tinha um nome. Então foram eles que deram o nome de Lili e eles me pediram. Isso foi no início do ano, isso foi em março. E eles me pediram que a Lili fizesse parte do nosso dia a dia. Então a Lili ficava no cantinho da leitura na sala. Sempre que tinha alguma criança nervosa, alguma criança que chegava chorando, porque eles eram pequenos ainda, né? Então tinha essa questão deles chegarem chorando, eu falava que eles podiam pegar a Lili, abraçar, ficar com a Lili ali no cantinho, na mesa com eles. Então eles depositaram toda a questão de afetividade na Lili. A Lili fez parte das nossas aulas o ano todo. Então sempre numa história ou outra a Lili aparecia, sempre num nervoso, num chorinho ou outro, a Lili também estava presente. Então a Lili foi uma coisa assim, até o dia que eu fui levar ela para uma entrevista, eles ficaram super nervosos. Aonde que a professora vai levar a Lili? Porque eles acabaram criando um laço afetivo muito forte com a Lili. E eu falei, olha o que é uma boneca é capaz de fazer, né? Porque isso aqui é um símbolo de muita coisa por trás. E é uma boneca negra. Então, as meninas, eu tinha duas alunas negras que falavam que a Lili não era só igual a mim, que era igual a elas também. Então, a questão da representatividade, né? As crianças negras se sentirem representadas. Então, a Lili foi um símbolo afetivo muito importante na minha vida o ano passado. Muito importante na vida das minhas crianças, eu tenho certeza disso. Atualmente eu não trabalho mais nessa escola que eu trabalhava o ano passado, e sair de lá e me despedir dessa turma, dessas duas turmas que eu tinha, foi assim um momento muito difícil.
e eles se despedirem da Lili também, porque a Lili veio comigo. Mas eu falei para eles que a Lili ainda ia continuar fazendo o trabalho dela para outras crianças, para mais crianças, né? Com certeza, querida, com certeza. Pedi outra licença para você, para a gente fazer o nosso Estante Preto, falar de outros livros. A gente vai voltar a falar de Fios de Dandara, extremamente legal, extremamente importante. E aí, querida, caso você conheça alguma coisa dos livros, faça seus comentários também, são sempre bem-vindos. O primeiro é de Luana Passos, que já esteve aqui. Eu vou dançar com vocês, né? Da Pera Books, né? Dessa curadoria da Kilsan de Oliveira. E o que fala esse livro? É tempo de festa junino na escola Sankofa. As bandeirinhas, barracas, comida, quadrilha, tudo está sendo preparado. Mas o que é o motivo da alegria causa angústias em algumas crianças. O menino, o Copara, e sua irmã Cassie e suas amigas não foram escolhidos para dançar a quadrilha. A nova direção da escola foi trocada. Desde então, as crianças do quilombo Canguiodé têm sido tratadas de formas diferentes. Somente uma solução coletiva será capaz de resolver esse problema. Uma história que fala sobre respeito, diversidade e relações étnico-raciais e culturais. Eu vou dançar com você, Luana Passos, né? Da editora Perabucas. Um outro livro, também da Perabucas, também da curadoria de Kilsan, é Minha Escola Tem Quintal, da Ana Padme, ilustrações da Wolf, né? Que também já teve aqui, né? Cauane está empolgada com a descoberta. Sua nova escola tem quintal. Depois de atravessar um portal de graxas, o menino e seus colegas encontram um espaço verde, cheio de hortaliças, frutas e legumes. Lá, ouvem uma história sobre como, segundo algumas pessoas mais velhas, o mundo era uma grande cabaça. As crianças também são convidadas pela professora a escolher uma árvore para plantar. Qual será a sua escolha? Né? Minha escola tem quintal, Ana Fátima, ilustrações de Wolf, Perabu. E terminando também da Perabu, né, os mistérios que o silêncio tem, de Otávio Júnior. Dá para escutar o silêncio? Ele pergunta: será possível silenciar todo o planeta? Com essas perguntas e investigações, Otávio Júnior instiga o leitor a estar atento à realidade que nos cerca. Os sons ao redor podem nos revelar muitas coisas, e se estivermos interessados e curiosos, descobrir mais do mundo, o silêncio vai trazer. Mistérios que o silêncio tem. Otávio Júnior, ilustrações da Bela Guazaperti, Perabook. E é isso, né? Deixe seus comentários, por favor, assine o canal. E isso, Natália, o que você acha dessa literatura negro-brasileira, dessas coisas que têm aparecido, que têm acontecido? Não é você, como uma professora, como você tem visto essa literatura infantil para criança? Principalmente escrito por autores negros, né? Essa questão que é importante a gente falar. Sim, eu hoje falo que as literaturas infantis negras que estão surgindo estão excelentes. Eu sempre procuro assim literaturas negras, mas também escrito por autores negros, né? Nada melhor do que escrito por pessoas que vivenciam isso todos os dias. Porque eu falo assim que antes livros assim, quando eu estava na faculdade eu tive o prazer de, ao lado de uma professora doutora negra, fazer uma análise linguística em cima de livros que trabalham a literatura negra. E nós pegamos nada mais, nada menos que Menina Bonita do Laço de Fita para fazer uma análise dentro daquele livro. E, eu, e era um olhar assim que eu não tinha e passei a ter a partir de 2019, que foi quando nós fizemos uma análise linguística, do quanto o livro Menina Bonita do Laço de Fita reforça estereótipos de que a menina, na verdade, ela não conhece a ancestralidade dela e ela acaba inventando ali maneiras de responder o coelho, da onde que vem a cor da pele dela, da onde que vem a raiz dela. Mas ela não sabe dessas raízes,
A própria mãe dela também não sabe e não reforça, só vai reforçar isso lá no final, que fala que ela teve realmente avós e avós pretos, mas durante todo o livro é perpetuado esses estereótipos de que a menina é preta porque ela comeu muito feijão preto, a menina é preta porque ela caiu numa lata de tinta preta, coisas que não tem sentido nenhum ali dentro de uma ancestralidade, né? E quando a gente fez a análise linguística do Menina Bonita do Laço de Fita e também Cabelos de Lelê, que celebra ali mascaradamente a questão do cabelo negro, mas o Cabelos de Lelê reforça essa questão de que o cabelo cacheado é um cabelo difícil, de que o cabelo cacheado é um cabelo armado, é um cabelo desafiador, né? E então a gente fez ali a análise desses dois livros e nós chegamos à conclusão que são livros que são usados até hoje dentro da sala de aula como educação antirracista, mas são livros racistas. Então, eu falo assim que hoje a literatura negra está vindo com força e está vindo de uma maneira muito melhor do que antes. Com certeza, muito mais forte, muito mais com mais potência, né? E com um olhar mais próximo, né? De você tá reforçando essa que é uma questão da a gente fala muito da resistência, mas é importante falar dessa resistência porque, como você mesmo falou, fomos sequestrados e sobrevivemos aos tubarões e aos navios Isso. negreiros. A nossa história principalmente, sobreviveu aos tubarões e aos navios negreiros e a todos os aventureiros. E aí temos que celebrar essa ancestralidade. É resistência, porém é potência. E aí, quando aparecem essas questões assim, tá, tem cabelo de fita, que é também um texto onde a menina não tem nome, né? Ela não aparece, não tem nome, né? Isso é Exato. terrível. Isso é terrível, porque é uma coisa que nós batalhamos é pelo nosso nome, né? Somos negros, somos diferentes, Uhum. somos matrizes diferentes, mas eu sou Plínio, você é Natália, é Paulo, ela é Beatriz. Mas nós temos essas diferenças, esses nomes que a gente conquista e não tem. Né? Isso é uma questão importante para a gente fazer, né? Então não é fácil, né? A gente fazer essas superações todas que a gente está fazendo. Legal, legal, legal mesmo, assim. Do outro lado, assim, outros livros que você recomenda, querida, dessa literatura que você tem trabalhado nesses seus espaços. Então, eu trabalhei esse da Gigi e Sua Tesoura Mágica, e foi um livro assim muito joia, porque também é constituído por personagens negros, mas um livro também que me marcou muito foi O Caderno de Rimas de João, de Lázaro Ramos. Esse livro eu trabalhei numa leitura de leite também com as crianças e acabou virando pedagógico, porque o João ele é retratado como um menino muito inteligente, porque ele tinha dúvidas do que certas palavras significavam e dúvidas que qualquer criança tem. O que significa o dinheiro? O que significa coisas assim simples. E quando ele ia atrás do significado e encontrava, ele criava um poema para cada palavra. Então, um menino negro, poeta, inteligente, que estava em busca do conhecimento. Então, as crianças gostaram bastante, nós também fizemos atividades direcionadas para caderno de rimas. Então, cada um tinha o seu caderno de rimas. Então, é um livro assim que eu indico porque tem essa parte afetuosa, coloca o negro numa posição de inteligência e conhecimento, né? Porque eu falo assim que a gente, enquanto professor, vamos trabalhar a educação antirracista. O que o professor vai trabalhar geralmente? A escravidão. E as pessoas acabam resumindo a África, a escravidão, a ancestralidade do povo preto, a escravidão. Nós não podemos, de maneira nenhuma, apagar a história, mas a gente também tem que mostrar que a gente tem mais a oferecer. Não só o sofrimento, nós temos uma cultura muito maior para oferecer, né? Então, quando eu falo assim de como trabalhar a educação antirracista, é se questionar enquanto professor em que posição eu estou colocando o negro. Eu estou colocando ele numa posição de destaque, numa posição de poder, porque o negro também pode ser juiz, o negro também pode ser político, o negro também pode ser escritor,
ou eu estou colocando ele numa posição de que não, ele não pode ser, ele não pode ter papéis importantes na sociedade, né? Então a criança preta precisa enxergar que ela pode ser juíza, que ela pode ser atriz, que ela pode ser escritora e que isso está perto da realidade dela, que isso não está distante, né? Então, eu, enquanto professor, também preciso me questionar isso, né? Em que posição que eu estou colocando essa pessoa negra. Com certeza. Nós estamos nos nossos momentos finais, essa questão toda, mas eu quero falar um pouco, tá tudo bem. E a Natália de Oliveira, romancista, escrevendo esses romances, o que, que ela tem? Como é que é essa história? Então, eu comecei a escrever em 2013, na minha adolescência, porque eu sempre fui uma adolescente que gostou muito de ler. Então, assim, eu devorava livros de 300 páginas em menos de uma semana. Então, eu gostava muito de ler. E comecei a escrever textos assim, de romance na internet. Então eu colocava num blog, eu tinha um blog com meu nome, e eu colocava esses textos de romance, colocava historinhas curtas ali de fanfics, né, que a gente conhece hoje, e esses textos acabaram sendo descobertos por uma editora internacional em 2019. Então, de 2013 até 2019 sempre foi um hobby, não tinha se tornado uma profissão. Então eu escrevia, inclusive em 2016 eu comecei a escrever daí romances maiores. Então eu acabei escrevendo um livro de 286 páginas de um romance que se passava, era um amor proibido que se passava dentro do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. E eu nunca pisei no Complexo da Maré, mas sempre com muitas pesquisas, com muito estudo, eu acabei desenvolvendo esse livro. Publiquei, essa editora acabou vindo atrás de mim, é uma editora que tem sede em Singapura, e eles falaram assim: a gente quer publicar o teu livro de maneira em e-book para ver o que acontece, né? Vamos ver o que acontece. O livro, em 2019, ganhou uma premiação do livro mais lido no mundo, dentro da plataforma, com mais de Parabéns. 1,7 milhões de exemplares adquiridos pelos leitores. E aí eles acabaram mandando um prêmio, um troféu para mim de Singapura. Foi assim um prestígio muito grande, né? Porque eu estava falando ali sobre uma realidade que as pessoas não valorizam, né? Porque eu falo assim, dentro da favela, as pessoas acreditam que dentro da favela só tem bandido, só tem marginal, né? E eu queria trazer isso de que não, de que dentro da favela a gente tem talentos, a gente tem trabalhadores, a gente tem pessoas que têm sonhos, né? Então esse livro acabou entrando ali. Eu tinha medo inicialmente do julgamento das pessoas. Nossa, ela está escrevendo, né, sobre isso, sobre uma literatura mais marginalizada realmente. E quando as pessoas pegaram esse livro para si, e até hoje muita gente vem através do meu Instagram e fala o quanto o livro mudou a vida deles. Teve gente que já fez até aniversário com o tema do livro. E aí, e Lógico. esse livro hoje está disponível nas plataformas também. Então, era um amor proibido que acontecia dentro lá do Complexo da Maré. Mas, ó, parabéns, querida, parabéns. Então, aí, é isso. Vamos produzir mais, vamos fazer mais coisas, assim, por favor, né? E aí, a gente, nesses finais, aquele pedido, né, para todas e todos, né, assistam, olha. E aí, uma sugestão também para assistir e ver no canal é essa conversa que nós tivemos com o Marco Cagé. Lembrar que nós estamos oferecendo essa conversa ao Ale Garcia, né? E essa conversa com o Marco Cajé foi muito interessante, muito produtora, muito divertida. Também é alguém que trabalha forte com essa questão da literatura negro-brasileira, com essa literatura, com esses personagens negros. Então, o Marco Cajé é uma figura extremamente importante também para o modo coletâneo estar fazendo todas essas questões. E é isso, Natália. Quero agradecer sua gentileza, né, sua paciência de fazer sua gentileza e muito obrigado desses ensinamentos, desse olhar, né? Isso é para lá de importante para a gente. Muito obrigado mesmo, querida.
Imagine, obrigada a você, Plínio, por esse espaço, obrigada pelo convite. Eu acredito assim que a gente falando cada vez mais sobre a literatura negra e principalmente eu, enquanto professora, trazer essa literatura para dentro da sala de aula é maravilhoso. Fios de Dandara conta aí com possibilidades de projetos pedagógicos infinitos, então, se tiver professores aí assistindo que quiserem adquirir o livro para levar para a sala de aula, né? Eu acabei fazendo uma mini sequência didática no início desse ano com o Fios de Dandara. Então, eu fiz a contação de histórias para as crianças, levei bonecas de pano, diversas bonecas de pano de diversas etnias. Então, a cena assim que aparece da avó Dada cuidando, ensinando a Dandara a pentear os cabelos da boneca Akili, né? Que é o cabelo de lãzinha dela, então as crianças também fizeram esse cuidado com as bonecas de pano, então eles tiveram a oportunidade de ter essa conexão com as bonecas de pano. Eu coloquei essa cena em específico do livro que a avó Dada enrola os espirais do cabelo daquele com o dedo. Por quê? Porque era uma coisa que a minha mãe fazia com o meu cabelo. Para formar os cachinhos, para definir, ela pegava o cachinho e fazia no dedinho ali. Então, as crianças acabaram tendo essa conexão, fizeram isso na prática, né? Nós fizemos o estudo do livro, né? Trabalhamos ali a questão da capa, onde está o título, onde está o subtítulo, onde está o nome da autora. As crianças se surpreenderam muito quando viram que era a professora deles lá no finalzinho do livro, né? Então, assim, foi uma magia assim para todas as crianças. Então, é um livro que tem aí uma infinidade de possibilidades para trabalhar dentro da sala de aula. Com certeza. Então, ó, quem está interessado, procure na Natália, né? Querida, muito obrigado. Agradeço muito sua gentileza. Bora lá, agradeço a todos e todas. Até, querida. Tudo de bom. Até, tchau, tchau.